Olá, amigos. Porque hoje, na cultura onde o sofrimento foi abolido enquanto valor de verdade sobre algo de nós, por que sofremos tanto de formas tão diversas hoje, né? As angústias, os pânicos, os distúrbios psicossomáticos, enfim, mil situações da nosografia psicológica, psiquiátrica, da psicopatologia que hoje se vê no campo clínico. Do que estamos sofrendo, né? Que sofrimento é esse e o que ele nos diz da nossa inserção na cultura, né? Desde Freud lá em 1930 com seu esplêndido mal-estar na cultura, né? Nós somos seres sempre deslocados em relação à cultura, nunca tem um lugar de pleno conforto, porque a cultura implica uma tarefa gigantesca, né, de domínio e repressão pulsional e toda uma série de coisas que vamos falar em outro momento, mas sempre deu trabalho, né, essa relação com a cultura, né, mas as culturas são as culturas mudam, não há cultura de uma forma geral eterna. Nós estamos falando hoje da cultura contemporânea em algumas passagens aqui. E quais são as dinâmicas inerentes a esse campo de cultura contemporânea que estamos vivendo, né? Hoje, por exemplo, nós temos numa temática clínica fortíssima, eu vejo o quanto o amor, por exemplo, virou uma verdadeira batata quente na mão das pessoas, né? O quanto o sofrer por amor virou uma questão fortíssima. Quantas pessoas estão despreparadas, se pode dizer assim, para o trânsito e para o campo das tarefas que amar envolve, também pelo processo de subjetivação a que foram submetidas, né, por essa cultura e os sujeitos que se tornaram, né? E esse processo de subjetivação é um processo de subjetivação no sentido mais estrito, profundamente individualista, no sentido narcísico mais estrito, onde as temáticas de competição, as temáticas que veem o outro como possivelmente hostil, um elemento possivelmente hostil, que vem o outro de forma persecutória, né? O outro nunca é um parceiro, um colaborador, mas aparece sempre dentro dessa temática de uma rivalidade ou de algo que ameace, né? Eu acho que esse é um dado da cultura contemporânea bastante complexo, porque o amor envolve o outro, não é? E na medida em que somos subjetivados numa cultura em que o outro vai aparecendo dessa forma e que as nossas paixões vão se dando em torno da competitividade, do domínio e do controle egóico, que vai completamente contra o conjunto das formas amorosas que gerem a nossa cultura hoje, que vem desde lá de Shakespeare, há mais de 400 anos atrás, dentro da temática do amor e paixão românticos. Ora, o amor e paixão românticos envolve uma série de diretivas que pedem ao sujeito uma espécie de imersão, uma espécie de perder-se, né? Uma espécie de fusionalidade no outro. Ora, como é possível suportar narcisicamente, o meu eu suportar narcisicamente que eu me perca no outro, na medida em que as diretivas culturais de minha vida veem o outro dessa forma, né? E que o que eu deveria valorizar na minha vida é o meu autocontrole, é o meu contraste egóico, é o que eu sou, toda uma série de coisas nisso. Obviamente que a tarefa amorosa hoje testa o eu na medida de sua capacidade de se perder numa relação fluida com o outro, né? Ou seja, o amor hoje se tornou um elemento fundamental para pensarmos a cultura contemporânea, a forma como as pessoas estão vivendo o fenômeno amoroso, que é um fenômeno que a psicanálise se dedicou a ele de forma total, né? A clínica psicanalítica é a clínica do amor,
não é? E porque o amor diz respeito ao próprio nosso processo de subjetivação. Ao que nós nos tornamos, sempre teve algum outro conosco, algum outro que nos sonhou, algum outro que nos colocou em algum lugar, algum outro que nos colocou em posição enigmática, a partir da qual nos perguntamos o que eu sou para esse outro. Né? Ou seja, o outro sempre esteve presente na formação do meu eu. O outro não é eventual na vida do sujeito, ele é, se podemos chamar assim, estrutural, no sentido de que está presente desde a constituição do que no segundo tempo você vai chamar de seu eu. Né? Aí também, sob a perspectiva psicanalítica, o outro está presente em nós na medida de nossas identificações que fazem parte do nosso eu. Portanto, esse outro está presente. E o nosso pensamento, a nossa atividade psíquica sempre está mediada por essas representações fantasmáticas que envolvem esse outro, dentro de nossa própria mente. Não estou falando tanto do outro eventual da vida, que também faz parte, é introjetado e toda uma série de coisas. Então temos muito o que falar. Vamos desembaraçando o novelo aos poucos, tá bem?